Boa noite, maravilhosas. Sejam todas bem-vindas ao Macumba, podcast. Eu sou Yalorixá, Mila de Oxum. E eu sou Cássia de Iemanjá. E nós estamos aqui para quebrar tabus e romper o teu preconceito, te trazendo para o mundo da macumba e te deixando ainda mais maravilhosa. Aqui nós vamos falar sobre amarração, pacto, feitiços amorosos, simpatias, banhos, autoestima e tudo que vai te trazer para esse novo mundo. E hoje a gente vai fazer um programa muito especial, que vocês pediram muito, que é conhecer um pouco mais da Cássia da Iemanjá, que, para quem não sabe, é minha filha de santo e também minha secretária, meu braço direito e esquerdo hoje. Então, eu sei que muitas estavam curiosas e a gente vai conhecer um pouquinho da história da Cássia, tanto na parte religiosa quanto da vida dela pessoal. Né, Cássia? Vamos lá? Pode começar falando quem é a Cássia. A Cássia, então. Eu já estou há 3 anos com a mãe no atendimento, mas que a gente se conhece já faz uns 5 anos. Antes de entrar para o atendimento, eu era cliente também. Eu comecei fazendo pacto, porque me chamou muita atenção. Bom, vou começar bem do início. Eu já conhecia a religião. Meus tios eram de religião, então muitas vezes eu participava pequenininha e sempre me encantou muito. Mas eu morava numa cidade bem pequena, em Constantina. Então, era uma cidade pequenininha onde nós não temos lá centros de Umbanda até hoje. E esses meus tios, eles moravam na cidade vizinha, que era Passo Fundo. Então, eu cresci, sempre gostei muito de ler, sempre acompanhei, mas eu não tinha a participação ativa. Aí, um dia, eu pensei, eu estou aqui com meus problemas, eu tinha recém terminado a faculdade, e eu não sabia direito o que fazer. Eu me formei em Direito na PUC em 2014, só que eu sempre tive muita vontade de fazer veterinária, de cuidar dos animais, como vocês sabem, eu amo. E era um momento que, para mim, estava sendo muito complicado, porque eu iniciei a faculdade de Direito sabendo que eu queria aquilo, que eu gostava e tudo. Daí, segui a faculdade, eu não estava me sentindo exatamente no lugar que eu gostaria de estar. Embora eu goste, seja um assunto que eu domine, que eu acho legal, principalmente ali dentro da área de família, não parecia ser aquilo que eu nasci para fazer. Por coincidência do destino, os nossos clientes, nós tínhamos um escritório, nossos primeiros clientes eram donos de uma pet shop, que estavam em processo de separação. E eles nos pediram para administrar essa pet por algum tempo. Foi então que eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer na minha vida, que eu gostava demais. E eu, perdida ali, disse, não sei o que fazer. Comecei a olhar na internet para procurar algum centro que eu me identificasse ou alguém que eu me identificasse. E foi muito emblemático, porque eu me lembro até hoje, quando eu abri ali a página do Facebook da Mila. Não me lembro como que eu cheguei na Mila, mas eu me lembro que foi a que mais me chamou assim, a atenção. E aí eu mandei uma mensagem e logo o Pablo me respondeu. E aí, logo em seguida, eu falei direto contigo. Eu me lembro até hoje do nosso primeiro jogo. Eu também. Foi, assim, amor à primeira vista, porque eu nunca mais parei de falar contigo. Foi, né? Eu falava sempre. E eu me lembro que foi, assim, tu tava num momento bem decisivo mesmo, tipo, o que eu faço? Eu faço isso ou eu sigo, assim, meio o que eu fiz de faculdade ou faço, mas ali sempre apareceu bem claro o teu amor pelos animais, pelos bichos, e que era aquilo ali que tu tinha que fazer. E aí foi uma viradona de chave, porque eu fui fazer a faculdade de veterinária e me toquei a pet para frente, assim, me aproximei daquilo que eu realmente gostava, e foi um período muito bom para mim, um período maravilhoso, onde eu pude realmente me encontrar e saber das coisas que eu queria fazer, porque eu estava longe da minha família de origem e eu estava conseguindo organizar os meus pensamentos para que eu pudesse fazer aquilo que eu, de fato, queria. E, com certeza, eu tive muita ajuda do espiritual, porque eu sempre fui muito insegura. Essa foi a parte que eu acho que o pacto entrou assim com tudo na minha vida, sabe? Eu tive essa coisa da criação mais rigorosa, assim, mais certinha. Até por ser cidade pequena, né? Exatamente. Então, tinha na minha cidade, eu médico, dentista e advogado.
Então, aqui eu podia ter mais perto, era direito, a Cassi vai lá fazer direito. Era o sonho do meu pai, eu não conseguia dizer para ele que não. E eu acho bem legal e importante eu estar falando isso, porque talvez tenha várias pessoas que também se sintam nessa posição. Com certeza, tem várias, assim, que ficam naquela... fica no meio termo, né? Eu quero isso, mas a minha família não quer isso para mim. Eu tenho vergonha de falar, eu tenho medo de falar. Então, isso em várias partes da vida, né? Profissional, sim, na parte pessoal, tem situações muitas vezes que a gente atende até em relação à separação. Ela não quer mais o relacionamento, mas a família gosta dele e ela insiste em ficar, mas não está fazendo bem. Então, assim, tem várias situações que acontece isso. Exatamente. Né? E comigo estava me desestabilizando completamente, porque as pessoas me conhecem, eu não sou muito de briga, eu não gosto. E aí chegou naquela parte que eu tinha que optar e fazer audiência, não sei o quê. Eu sou péssima com prazos, eu sou péssima com tudo. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo, sabe? Será que eu não sirvo para nada, então? É essa questão que vem bem forte, porque tu passa ali um tempão fazendo a faculdade. Eu sempre gostei, então eu ia bem. Eu conseguia optar por algumas matérias, mas eu não conseguia desenvolver, de fato, dentro Sim. da carreira. E por mais que a gente tivesse um feedback positivo, eu não me sentia fazendo o melhor de mim. E eu carregava os problemas para casa, era bem, bem tenso mesmo. Mas eu me lembro, assim, quando eu cheguei em casa e falei para o meu pai, porque eu demorei um pouquinho para falar, eu disse, o que tu está fazendo? Eu falei, pai, eu comecei a fazer veterinário. E ele encheu o olho da lágrima, aquilo me matou, sabe? Eu disse, eu tô fazendo merda. Aí eu disse, não, cara, eu acho que... E agora, tendo filhos, eu tenho certeza que sim, sabe? Eles têm que... Os pais da gente querem ver a gente feliz. E eu não estava feliz. Então, ele Sim. conseguiu aprender a respeitar as coisas que eu gosto também. Sim. E onde eu me sinto E ele é apaixonado por bichos também, né? Ele é. Eu não consigo entender qual é o contraponto ali, o contrassenso, mas enfim. Tu ficou com a Pet quanto tempo? 5 anos, até começar a pandemia. Agora que começou a pandemia, que aí a gente se mudou de volta para Constantina, eu ia abrir lá, mas não, eu me engravidei, e aí a gente começou a conversar sobre o atendimento, porque como era uma fase de pandemia, e eu também gostava bastante de conversar com as pessoas, e a gente já estava mais próxima, bem próxima. Sim. Né? Porque a gente já tinha, como tu já estava comigo há bastante tempo, geralmente não era mais o secretário que te atendia, era eu que falava contigo diretamente, né? Mas, assim, eu me lembro que quando eu fui falar contigo, te convidar para ser secretária, eu fiquei meio assim, né? Porque sempre foi muito quieta, né? E aí, bom, será que vai dar certo? Bom, não custa, né? E tu estava precisando fazer alguma coisa, né? Mas eu acho que foi super certo. Eu acho que foi uma coisa que tu se achou ali também. Sim, e eu me lembro que eu ainda te falei, mãe, então eu fico até tu encontrar outra pessoa. E nunca mais eu consegui desligar o celular. Sim. E dizer, sai do celular, descansa no domingo. Não, é que eu tenho que conversar com não sei o quê. Na gravidez, né? A maioria já acompanhou a tua gravidez, inclusive, né? E conta um pouquinho, porque muitas não sabem tudo que tu passou ali dentro da gravidez. Sim. A gravidez foi bem... Primeiro, que eu não estava esperando ficar grávida, porque eu estava com o DIU, né? Então, não era para acontecer. Mas uma gira... Não, acho que foi um batuque que a gente foi na semana seguinte ali. A Oxum me falou, tem um presente para ti. Eu fiquei esperando, né? O que era? Aí eu comecei a passar mal, fiz o exame e estava grávida. Que maravilha! Já que tá, que vem, né? Tudo bem. Mas, enfim. Então, no início da gestação foi complicado, porque eu tive muito enjoo e por causa do DIU mesmo, que a gente estava muito apreensivo se tinha que tirar, não tinha que tirar, onde é que estava. Era muito arriscado fazer uma tomo na gestação. Então, teve toda essa complicação. E tu estava há quanto tempo com o DIU? 3 anos. Bastante tempo. Não. Sim. E aí nós conseguimos fazer a remoção, foi tranquilo. E a gestação seguiu normalmente. Aí, com 6 meses, ele começou a querer nascer, né?
Aí eu tive que tomar remédio, a gente fez ali também segurança, e aí nunca mais ele nascia. Aí nunca mais ele nascia. Toda a ida da Cássia pro hospital. Nasceu? Não, ainda não nasceu. Eu vou voltar para casa. O médico me mandou para casa. E assim, o Vitor nunca mais queria sair. Minha mãe, tá, mas faz cesárea. Mãe, eu quero esperar. Eu gosto. Não, mas tu não tá, tô bem, tá tudo bem. Então tá. E eu mega ansiosa, né? Não, e engraçado que eu falava pro Thiago, aí o Thiago dizia, a Cássia ganhou? Daí eu, não. Dele, mas essa criança não vai nascer nunca mais. Aí quando finalmente a criança ia nascer, eu positivei pra Covid. O Vitor o Vitor pensa numa criança teimosa. Teimosa, Ju. Nasceu desse jeito. E aí, fiquei com Covid, consultamos, o médico disse não. Vamos aguardar, pelo menos tu ficar um pouquinho melhor, porque eu tive um Covid bem forte, então Sim. eu tive que fazer uso de corticoide. Tu pegou no hospital, tudo, né? Se não me engano, o Covid. Foi. Então foi bem, bem complicado. E esperamos, então, mais 5 dias para o Vitor nascer. E aí deu tudo certo. Ele veio rapidamente, de parto normal. Graças a mãe Chu. Verdade. Porque não nascia. Não. E assim, o parto, por eu estar com Covid e insistir no parto normal, o médico estava também com medo que eu estivesse debilitada e não conseguisse. E tu estava com problema com a pressão alta também, né? Também. Mas foi rápido e foi muito, muito bom, assim. Foi um parto maravilhoso. O médico junto comigo o tempo todo. Na real, ele pensou que fosse demorar mais. Então, qual que era o planejamento dele? Ele me deixou esperando, ia fazer uma cesárea para depois o Vitor nascer. Que nada, ele saiu da sala e disse, Dina, tá nascendo. Aí o Dina disse para a enfermeira, olha, se ela disse que tá nascendo, é porque tá nascendo. Não, mas acabou de começar. Tá nascendo? Daí ela olhou, não, vou chamar o doutor. Já foi, porque se ela tivesse esperado, acho que ele nascia na própria sala ali de espera que eu tava aguardando. Mas daí foi tranquilo. E uma observação, né? Tu só parou de trabalhar na hora de dar a luz para o Vitor. Eu parei de trabalhar às 3 horas e o Vitor nasceu 13h35. Foi só esse tempo. E olha, só é de prova, não é minha culpa. Eu não exigi dela trabalhar. Eu dizia assim, para de trabalhar, sai do telefone, fica quieta. Eu vou avisar as clientes, para. E não quis. Eu mesma avisei, gente. Não, porque eu fiquei como carrasca. Agora, nesse momento, eu não Sim, porque parece uma carrasca, né? Tipo, tu foi ganhar. E aí eu me lembro que as gurias mandavam lá nos grupos, né? Todas assim, perguntando: a Cássia já ganhou? Não, ainda não. Ai, mas coitadinha. Todo mundo preocupado já, sim. Mas é porque o Vitor... E realmente ele provou que ele é teimoso. Depois que nasceu, agora já com 1 aninho, ele é realmente teimoso. Ele é teimoso, ele é desse jeito, desde sempre. É isso. Agora eu me lembrei daquele dia que ele desmaiou por trancar a respiração. Sim. De brabo. Ele queria subir uma escada, eu tirei ele da escada, ele segurou a respiração e desmaiou. Quase me desmaiei junto. Tá, e conta um pouquinho agora da parte religiosa, assim. Por que tu decidiu seguir? Porque muitas vezes, é como eu digo, né? Não precisa seguir, entrar numa corrente. Às vezes pode ser só simpatizante, né? Então, por que tu decidiu e o que isso te trouxe, assim, até hoje? Se eu não me engano, faz o quê? 2 anos? Por aí. Um pouquinho mais. 2 anos e meio. Eu me lembro perfeitamente quando tu me convidou, eu não acreditei, assim. Eu me senti muito feliz, muito lisonjeada. E aí eu lembro que... Acho que eu fiquei com medo, sabe? Mas o meu medo era de não conseguir... Dar conta. De fazer as coisas direito, Tu tem até hoje esse medo. Eu tenho muito medo de faltar com eles, porque eles nunca faltaram comigo. E é uma coisa que me emociona muito. Nossa, eu lembro perfeitamente o dia que você jogou e falou, não, é Iemanjá. Porque a gente já sabia, né? Já sentia e tal. Então, sempre me ajudou em tudo. Me ajudou na autoconfiança, me ajudou a entender mais as pessoas, me ajudou a ser melhor como mãe, porque eu comecei a entender algumas características minhas que antes eu não conseguia entender, porque eu sempre gostei muito de criança, minha casa está sempre cheia de crianças. Então, várias vezes eu me questionava
Porque, mas por quê, sabe? Agora, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu sei que eu sou desse jeito e que tá tudo bem. Então, eu sou realmente mais distraída. Depois da religião, eu comecei a ficar mais focada, eu comecei a ficar mais segura, eu consegui me posicionar melhor dentro da minha família, dentro do relacionamento. Eu consigo, hoje... E é muito legal como as coisas acontecem como um efeito dominó, né? Sim. Porque naquele momento que estava acontecendo tudo aquilo na minha vida, eu não estava entendendo. Eu tava achando que eu estava desamparada. E era perfeitamente o contrário. Na verdade, naquele momento que eu acho que mais eles me abraçaram. Porque foi tipo assim, ó, não, tu não tá no rumo onde tu vai ficar ser feliz. Sim. Eu nem fazia ideia que isso ia me trazer tanta coisa boa que nem me trouxe. E eu abracei, eu disse, tá, eu não conheço, mas por um tempo eu vou ajudar a mãe ali, vou ficar próxima das clientes, vou tentar conversar com elas, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de falar com outras pessoas. Eu sempre gostei mais de lidar com animais do que com pessoas. Eu até dizia na Pet que, para mim, ia ser maravilhoso quando eles inventassem uma cápsula para o cachorro vir sozinho. Então, eu tinha muito medo assim, de conversar. E fluiu de uma forma com que eu pude ajudar várias pessoas, me senti útil. Eu uso muito, muito hoje, tanto a parte do direito que eu estudei, tanto a parte da constelação, a gente usa muito ali para ajudar ela na parte do comportamento, em tudo. Então, me fez ver sentido em toda a minha trajetória. E isso é muito legal, muito importante para mim, porque eu tinha muita dúvida. Às vezes ainda tenho, mas... como eu disse, é só abrir ali a página e começar a ler os depoimentos que passa, né? Passa qualquer dúvida que a gente tenha, se é isso. Eu acho que com certeza a tua diferença é porque tu gosta do que tu faz. Eu sempre te disse isso. E isso foi uma descoberta para mim, porque jamais eu ia imaginar que eu ia gostar de trabalhar com pessoas, de cuidar delas. E o atendimento não é uma coisa fácil, a gente brinca, a gente ri, mas não é, porque a gente atende casos ali de tudo que é jeito. Tudo. Atende pessoas de tudo que é tipo. Então, tem as pessoas super educadas, tem as pessoas muito mal educadas. E, como eu digo, né, nem sempre a gente está num bom dia também. Mas tudo isso a gente tem que botar dentro do bolso e seguir. E isso tu faz muito, né? Várias vezes eu digo, Cássia, fica aí quietinha, né? Fica aí, né? Dá um tempinho, dá uma respirada. E aí tu tá ali, não, isso aqui me faz bem. Porque realmente uma das coisas que eu mais aprendi, sabe, é exatamente isso. Às vezes a gente está num dia ruim por uma coisa tão menor do que elas estão. E aí ou mesmo quando a coisa é maior, mas tu poder ajudar, tu poder ouvir a outra pessoa e tu poder tirar ela daquela situação, mesmo que tu às vezes não consiga sair da tua, Sim. Já dá um alívio. Parece que tu sobe uma escadinha. Sim. E realmente tu aprende a lidar com os teus traumas. Porque vem todo tipo de história, vem todo tipo de situação. E se às vezes elas estão nessa situação mais difícil, vou responder assim, que para mim até hoje foi aquele dia que a mulher ligou, né? Que o marido, sim. A gente estava ali num atendimento normal, né? E de repente... Uma sexta-feira foi. Uma sexta-feira à noite. O marido dela estava batendo nela e ele pegou o celular e fez uma chamada ao vivo. Mostrando que estava batendo nela. Mostrando que estava batendo nela. E aquilo é uma coisa que me paralisa muito. Entende? A parte da violência doméstica é uma coisa que me arrebenta. E naquele momento eu não podia me arrebentar, porque se eu não conseguisse dar o suporte certinho ali, podia acontecer uma tragédia. Então ela estava nos grupos, podia fazer uma chamada geral ali, estava muito complicado. E eu consegui manter a minha calma para conseguir orientar ela e a vizinha a chamar a polícia, levar ele preso e depois conversar com ela até que ela voltasse a se acalmar. Mas foi bastante tenso para mim, assim, foi bem... Eu me lembro. Eu acho que foi a situação mais chocante e que eu não pensei que eu conseguisse lidar com isso, que nunca consegui. Porque a gente acaba vendo no atendimento que realmente existe tudo que é tipo de gente, assim. E coisas, às vezes, que a gente só vê no jornal lá, né?
mas que a gente atende aqueles casos. Então, é realmente muito complicado. Mas eu acho que tu lida super bem, assim. Eu acho que tu tá aprendendo muita coisa, lógico, mas tu lida super bem com as coisas, sabe? Eu acho que tu também tem essa parte de conseguir se concentrar. Às vezes o mundo tá caindo na tua cabeça, mas tu tá ali focada no que tu quer e que tu tem que fazer, sabe? Admiro isso e eu sempre tô te falando isso, inclusive, né? Que isso é super importante, porque não é todas as pessoas que têm isso hoje, né? Principalmente no atendimento. Mas eu descobri isso no atendimento. Mas isso é uma coisa tua, né? É uma coisa tua, não é porque é o atendimento. Qualquer outra coisa que tu for fazer na tua vida, isso é teu. É uma característica nova que tu descobriu através do atendimento. Isso. Né? E conta um pouquinho na parte o que tu tem na parte da pombagira. Eu sei tudo, né? Então, vai, conta. Então, a minha pombagira é uma mulambo. Ela nasceu faz 1 ano. Eu estava grávida ainda quando ela nasceu. Sim. E também por motivo de segurança e por motivo de proteção, como eu estava mais fragilizada. Também o meu Exu, o Tranca, também se apresentou e foi bem legal. Durante a minha gestação, eu vi ele no espelho, no momento que eu estava muito fragilizada. Muito, 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 muito. Eu me lembro assim, que eu estava num dia que eu estava chorando. E aí eu olhei e eu tive certeza que era ele, né? E aí eu perguntei, mãe, eu acho que eu tô vendo e tal. Daí tu me explicou que sim, que era. Que eles se aproximam de nós, principalmente os homens, quando nós estamos mais frágeis. Os Exus de alma, principalmente, eles têm essa coisa de mais cuidado, de proteção. Não que os Exus de cruzeiro não tenham, mas o Exu de almas, ele tem essa coisa tipo de estar mais perto ali, quando a matéria é mulher, assim. Eles têm essa proteção, porque o meu caveira faz isso também. De não gostar até que eu chore, tipo assim, não quero que tu chore. Né? Então, eles têm. Foi bem emblemático, assim. Eu estava chorando e ele se aproximou. E a mulambo, então, eu sinto ela há muito tempo, né? Eu já tinha certeza absoluta que era uma mulambo, porque eu sempre... Não sei por quê. Eu sempre ouvia histórias dela e me sentia próxima, ou quando eu precisava pedir alguma coisa, mesmo fora da religião, mulambo e tal, e sempre acontecia. E eu sinto ela perto de mim. É muito bom. Assim, lógico, primeira incorporação sempre assusta, sempre dá medo. Eu até hoje tenho medo quando ela vai chegando perto. Às vezes eu não sei o que fazer, não sei lidar com ela. Então, às vezes ela se afasta, às vezes ela chega. Mas eu acho que a gente está aprendendo uma com a outra, porque ela também é nova. Com certeza. E é linda. E é muito bom isso para mim, porque como eu perdi a mãe Lise, né? Ela era da mulambo e eu sempre fui apaixonada pela mulambo dela. Então, quando tu entrou para minha mão e aí tem uma mulambo também, deu é presente, né? Então, para mim é emocionante, assim. E a tua mulambo tem umas características parecidas com a mulambo dela, inclusive, assim. E tu também tem, né? Dessa coisa do gostar do roxo. A Lise adorava roxo. Tudo para ela tinha que ser roxo. Então, é bem legal isso. E aí veio mais a coincidência de que eu tenho a rainha, que também era... Sim, que ela também tinha na parte do cruzeiro. Ela tinha uma rainha. E a minha rainha ainda eu não conheço, ela também está bem próxima. A gente já sentiu ela, já sentia a vibração dela, que é diferente da vibração da mulambo. Sim. Mas eu ainda não a incorporei. Só sei que ela está pertinho. E a tua mãe também nasceu, né? A minha mãe agora, sim. Na última obrigação, teu último chão. Tadinha da minha mãe. Por que, tadinha? Porque eu não consegui receber ela direito. Eu fiquei com muito medo, sei lá. Mas é normal. É normal. No início é assim. Não dá para se culpar. E por um bom tempo ainda vai ser assim. Eu acho que depois de pronto a gente ainda às vezes tem umas inseguranças. É bem tranquilo. É que eu sou suspeita para falar porque eu sou tamanho de santo. Então, como é que eu vou falar as coisas, né? E agora, então... falando assim, como cliente normal, é que é muito louco, porque tu quer conhecer a entidade. Então, tu não quer sair do corpo, tu quer estar lá. Tu quer ver ela se materializar na tua frente. Exatamente. Isso aqui não tem como. E aí ela ficou meio termo. Ela não conseguia andar, porque eu queria ficar ali, eu não deixava espaço. Mas isso é uma cidade muito grande, a gente quer conversar com a entidade, a gente quer, e quando é a nossa, não dá. Não dá. Infelizmente.
Tem lógica. Eu também já desejei falar com a Rosa. Agora eu não desejo mais, assim. Não precisa. Mas ela te deixa os recados. Ela me deixa os recados. Então não precisa. Eu querendo ou não, tá tudo certo. E agora também tem porque começou só tu, e agora toda a família conheceu, assim, né? Sim. Teve toda a função, porque o meu marido, ele é espírita, né? Ele era espírita. Então, ele tinha já um conhecimento ali do mundo espiritual, mas ele não tinha se aproximado ainda da Umbanda e das obrigações, da parte. Porém, ele gosta muito de fazer coisas manuais. Então, ele se aproximou me ajudando. Eu não tenho muita habilidade manual de cortar, e ele cortava fazer as oferendas. Eu fui cortar ali Para vocês entenderem as oferendas. Daí quem corta, enfeita as frutinhas, as coisas, daí é o marido. É o Dina, que hoje também é meu filho de santo. Também, que daí ele foi se aproximando, gostou, se apaixonou também. Ele adora, acho que tá sempre ele perguntando, e agora a gente vai. Mas começou assim, eu tentando cortar a seda do pai Ogum e me lembro. Partindo ela ao meio. E as crianças também agora têm as seguranças deles, tanto o Vitor quanto o Pedro. O Pedro adora, né? O Pedro super se identificou, e ele conta para os amiguinhos, e ele ama ser da Oxum. Ele adora, ele se identifica, ele fala, ele está querendo participar, ele quer aprender, e ele tem déficit de atenção. Então, era uma coisa que eu tinha medo, que ele não conseguisse levar a sério ou entender o que estava acontecendo. Ele leva, ele ficaria escutando. Ele leva, quando eu tô séria, ele respeita, ele fica quieto, se ele tá brincando. Tipo, eu faço cara de mal, tá tudo certo. Daí tu me usa pra assustar ele, inclusive. É maravilhoso, daí eu me sinto, né? Aí eu viro a bruxa da história mesmo, mas tá tudo certo. Mas ele respeita. Os dois são muito especiais, cada um do seu jeito. E várias coisas legais que acontecem, né? Que nem o Vitor, ele é super próximo da Rosa, ele adora a Rosa. Adora. Sim. Ela chega no mundo, desde bebezinho, ela Sim. chegava, ele abria um sorrisão e ia pro colo dela. Ele adora. E ele não gosta de chique, mas não, agora ele gosta. Ela comprou ele Eu comprei com uma melancia. Mas... Agora ele adora, agora ele ama. Mas antes ele gostava da Rosa, e quando não gostava a mãe voltava, de mim. Ele chorava. E ficava bravo. Sacana, pô. Aí agora, depois da melancia, todo mundo ficou tranquilo. E no meu chão, na minha última obrigação, ele levantou e andou, do nada. Viu? Ele andou comigo ainda, foi comigo, brincando comigo ainda, tá? Viu? Ele não ficava, ele caía pra todo quanto era lado. Assim. Ele saiu correndo na sala. Saiu correndo na sala e não parou mais de andar. Coisa mais querida. Foi bem legal, assim. E também na obrigação, o Xangô, teu Xangô chegou e daí falou que também ele era filho dele, que foi bem que especial. Surpresa. Ele nasceu com aquela no dia teimosia toda. Que surpresa minha. Mas já que a gente está falando do atendimento, assim, o que para mim é importante hoje, porque na verdade eu não achei que tu ia ficar tanto tempo no atendimento, sinceramente, né? Mas hoje eu ter porque eu acho que tem as meninas ali que elas não conseguem, elas não falam comigo, mas elas já chamam por ti direto. Cássia, eu tô te chamando, Cássia, fala comigo. Cássia, por favor. E eu acho muito legal isso. Porque não fica uma coisa, é a mãe Mila. Não, é uma equipe ali, sabe? Tem o meu nome, tem a parte espiritual, tem eu, mas é uma equipe. É uma equipe, e é bem legal isso. Sabe? E eu gosto de falar isso porque muitas das vezes, de repente, não entende isso. Pensa que, porque eu sou a mãe de santo, eu trato como tal, ou isso ou aquilo, né? E a gente também tem essa coisa do atendimento, tu é minha secretária, mas tu é minha filha de santo, né? E hoje tu me ajuda em várias coisas pessoais, inclusive, ali. Tu me auxilia em várias coisas pessoais. Então, eu sempre me preocupo em não colocar você abaixo de mim. Sabe? Eu sempre tentei te colocar do meu lado, porque eu sempre achei e acho, inclusive, já te mandei embora do atendimento, inclusive, várias vezes, porque eu acho que tu tem muita competência
para voar sozinha, tipo, né? Não estou dizendo do atendimento ainda, mas da parte de fazer uma coisa tua, sabe? Pela tua competência. E eu sempre te falei isso, né? E eu acho legal falar isso agora, porque muitas não sabem disso. Porque eu já mandei ela embora umas 5 vezes no meu atendimento. Mas ela fica brigando e diz que não vai, é sério. Porque eu acho que E não poderia vou, outras tá proibido coisas, já de né? me mandar embora. Tanto que antes, Deus o livre tu fazer vídeo, tu não gostava de fazer live. Lembra quando eu tava fazendo os rituais aí? Ai, vou abrir uma live, mas tu não queria mostrar o rosto na live. E hoje tu tá num podcast. Sim, e tranquilo agora, eu faço live. E aí, converso. mesmo que eu não consiga fazer live, muitas vezes, ou vídeos, tu vai lá e faz os vídeos explicando as coisas pra elas, assim. Então, isso é muito legal. E eu admiro muito essa tua evolução, sabe? Como mulher, eu admiro como sendo tua mãe de santo, eu acho muito legal isso. E eu acho legal tu falar sobre isso, sabe? Porque como elas têm mais contato direto contigo, né? Muitas não sabiam de todas essas tuas inseguranças que tu tinha e o quanto tu evoluiu. E são muitas. Eu falo muito para elas no atendimento. Olha, a única coisa que a gente precisa dar é o primeiro passo. Quando tu conseguir ter... Eu acho que, às vezes, não é nem coragem, às vezes é humildade também. A humildade tem que vir junto, de tu sentar, de tu ouvir, de tu seguir, de tu corresponder, né? Porque, não falando só no atendimento, mas é difícil, às vezes, as pessoas quererem evoluir, mas só fazerem o mínimo. Sim. Elas acabam não entendendo que o mínimo que elas fazem está prejudicando a elas mesmas. Se eu tivesse ali naquele início pensado, não, eu vou ficar só um mês até a mãe arrumar outra pessoa, eu tinha perdido uma oportunidade incrível de evoluir, né? Sim. De estar junto, de descobrir o que eu queria fazer, descobrir as coisas que eu gosto de fazer, de não ter feito cursos, porque daí eu comecei a estudar ainda mais na área de comportamento, para poder auxiliar elas de uma forma correta e legal. Então, eu não me privei dessa oportunidade e me limitei, pelo contrário, sabe? Eu fui a fundo, não, vamos fazer o atendimento, vou te ajudar, mas eu vou fazer isso com competência, independente do que isso vai me gerar depois. Sim. Entende? E eu acho que isso falta muito hoje em dia. Às vezes, eu vejo as pessoas fazerem ali o pacto, o assentamento, e terem oportunidades incríveis, que, para mim, está claro. Olha aí a oportunidade que tu tem. E aí vai lá e começa a encrencar com o colega, ou é difícil de eu chegar, ou é difícil de eu ir. Gente, por favor, né? A porta abriu, vamos ocupar essa porta. Vamos entrar de coração mesmo. Porque hoje muito se fala, principalmente essa geração, no que não se pode fazer, mas se esquece tudo o que se pode fazer, sem que o outro peça. Sim. Né? Porque eu ficar falando também, vem para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Tem coisas que é tão óbvio que se eu fizer vai melhorar. Por que eu me restringo? Ou por que eu espero alguma coisa acontecer para que eu possa sair da minha zona de conforto? Não. Vamos voltar a buscar aquela essência onde tu consegue dar o melhor, onde tu pode fazer o melhor, e não só o que está escrito. Tá E tu sabe, eu sou muito assim, né? E isso me ajuda muito, porque eu acabo desenvolvendo outras habilidades. Hoje a gente se atrasou, tá com 50 cards para a moça da mídia fazer. Eu vou aprender, então eu vou fazer um card. Se precisar, tranquilo. Se eu tiver que fazer um bico na vida, um momento de fazer card, eu aprendi. Sim. Né? Eu penso muito nisso. E eu admiro muito, assim. Então, porque é diferente. Eu já tive outras pessoas me auxiliando no atendimento, mas a ligação que elas criaram contigo é porque é recíproco. Eu gosto realmente disso, sabe? Eu me puxo para
entender o que elas estão falando e buscar uma solução legal e boa para elas e para que elas consigam sair daquela situação de uma forma boa. Sim, e aí o que que virou? Virou assim, elas vão lá, falam pra te passar a mão por cima. Daí, aí quando o troço engrossa, daí elas chegam até mim, ou tu vem, engrossou, daí eu vou lá e dou o xixi, entendeu? Porque eu sou da parte que tenho que dar o xixi, né? Porque tem umas que precisam do xixi, né? Mas hoje, para mim, é muito difícil, tem coisas que é bem difícil, por exemplo, de repente tu não sabe o quanto é quando eu tenho que te chamar a atenção de alguma coisa. É difícil para mim, porque eu te acho muito competente, sabe? Tu acha algumas coisas de mim, mas eu te acho muito mais, às vezes, sabe? Muitas vezes. Então, para mim, é muito difícil te chamar a atenção de muitas coisas. Não, eu vejo, às vezes eu me importo, tu se importa mais do que eu mesmo, porque o que eu penso? Se ela tá me chamando a atenção é porque eu posso melhorar, né? E geralmente é o que acontece. Aí tu me puxa a orelha, eu vou lá, melhor e a gente tem um resultado muito, muito melhor. Então, eu acho incrível isso, essa coisa de tu conseguir enxergar ali onde eu posso melhorar, me falar e eu fazer. Dificilmente eu fico braba, eu fico triste. Na verdade, eu fico... Não, tu fica sentida. Eu fico sentida, claro. Tu fica sentida porque às vezes, até dias que eu não falo contigo mais, aí tu fica assim, mãe tá brava comigo. Tá brava comigo. Viu? Tu fica sentida. E às vezes na verdade, na maioria das vezes não é nada. Não é nada. Simplesmente, às vezes, eu tô na correria ou eu tô naqueles meus dias que eu tô... insuportavelmente insuportável. E aí eu não consigo falar direito, sabe? Mas é legal essa troca que a gente tem. Que nem tu falou que teve uma das meninas que falou que a gente parecia irmãs. É legal isso. Eu me sinto bem, porque eu não quero estar acima. Ainda mais tu sendo uma mulher, sabe? Já que a gente trabalha tanto essa coisa de impulsionar outras mulheres, sabe? Então, eu sempre tentei. E que é muito importante, que é muito legal, né? Porque a gente não vive isso fora do atendimento. Geralmente tem uma concorrência e é tão bom a gente poder mostrar que não precisa, sabe? A gente tem o nosso espaço meu Deus, é muito legal. É uma troca muito boa. Sim, e essa parte motivacional já tinha no meu atendimento, mas bem menos, assim, tinha mais só da minha parte. E daí, depois que tu entrou, começou a ter da equipe toda essa parte. Então, e que faz diferença hoje, e que eu faço questão. Porque, por mais difícil que seja, faz diferença na vida. É uma escadinha. No dia. Tu me ensinou isso. É isso que eu tenho martelado. Tu me ensinou isso. Se tu não tivesse me pegado pela mão, cessado os teus problemas naquele momento em que eu estava cheia de problemas e me ensinado um caminho, eu ia estar perdida até hoje. Então, eu entendo o quanto isso é importante. Eu peguei o que tu fez comigo, aquele molde, e transferi, que é o que hoje a gente chama do método Mila de Oxum, porque, de fato, tu me pegou pela mão quando eu precisava e me ensinou a amparar ela pela mão também. Então, a gente conseguiu fazer uma escadinha para ajudar e muitas, 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 muitas pessoas já conseguiram se levantar. E as outras meninas estão ajudando também. As outras secretárias, elas pegaram isso para elas também. E é muito legal isso. E, para mim, é muito especial, né? Porque é uma coisa totalmente diferente mesmo. E isso veio muito de ti. Isso, com certeza. Não veio de mim. Tu fala, vem de mim. Não. Foi de ti. Não. É que é diferente. Que, por exemplo, o que eu só te ensinei, que eu te mostrei, que tu tinha que ter uma certa frieza em muitos momentos que tu não conseguia ter. Que tu era guiada pela emoção e tinha que ser mais racional. Porque não tem outra saída. Tem que resolver. Ponto. E que muitas vezes a gente fica naquele meio termo, insegura. E daí tu era insegura em relação a isso. Me lembro do primeiro jogo, direitinho do teu primeiro jogo, que tu tava com a função ali de não saber em relação a pet, o que tu ia fazer, se tu ia fazer.
Mas estava claro que tu tinha que fazer aquilo ali, porque se tu fizesse qualquer outra coisa, não ia dar certo. Mas tu não tinha coragem, só te faltava coragem, na verdade, porque tu tinha competência, tu sabia o que tu ia fazer, tu tinha o amor por aquilo ali, mas te faltava coragem, simplesmente isso, assim, sabe? E tu simplesmente decidiu e foi, né? E muitas vezes é o que falta pra gente, né? Principalmente para nós mulheres, eu acho. Às vezes é decidir. Não, é isso. E eu vou encarar, vou ser racional, vou ser fria agora, porque é isso que eu preciso fazer. E tu também aprendeu a dizer não. Antes não sabia dizer não. Que era muito importante. Foi a minha maior decisão, aprender a dizer não. Porque eu acabava carregando tudo nas costas e fazendo a boazinha, né? O medo de incomodar, o medo de machucar, o medo de não ser suficiente. Quando, na verdade, é aí que tu te complica. A cada sim que tu fala para alguém, não querendo falar sim, tu tá dizendo um não para ti mesma. E isso vai somando emocionalmente, psicologicamente durante o tempo. E depois tu falar o não é muito mais complicado. Porque a pessoa já está adaptada, as pessoas que estão na tua volta já estão adaptadas a te moldar da forma que elas gostariam. Exatamente. E agora eu me lembrei que a função de tu fazer vídeos veio de uma ordem, né? Foi, da Rosa. Foi de uma ordem da Rosa. Ela me disse, tu vai mostrar a tua careta e acabou. Desse jeito. Não tem escolha, vai. Não, na verdade tu tinha escolha. Tu tinha escolha de não seguir aquilo ali. Sim, mas como tudo que ela me disse foi para melhor. Então, eu não tinha nenhum motivo para não confiar naquilo que ela estava me dizendo. Foi como uma ordem, mas eu entendo que as ordens delas são uma coisa para o meu bem. Entendeu? E aí, era realmente, assim, eu precisava disso para poder falar, para mostrar quem eu sou. É diferente. É diferente. Sim. Esse contato delas estarem me ouvindo falar, vendo que realmente eu vivo isso. Porque eu posso estar ali no atendimento falando uma coisa que eu não vivo, mas não é. Eu apliquei essas coisas que eu aprendi na minha vida e eu melhorei. Por isso que eu estou falando e que eu peço que me ouçam, porque muitas vezes ainda há, às vezes, essas coisas de eu falar uma coisa e achar que não é, que eu estou falando só por falar, e não é. E não é. Se eu estou falando é porque eu fiz e deu certo. E tem a parte da constelação familiar, né? Que tu Conta um pouquinho do que é a constelação e que tu faz ainda atendimento. Claro, sim, eu adoro constelação. A constelação ela é um método de terapia que foi trazido pelo Bert Hellinger. Ele entra na parte da psicologia geracional. Tá? É como tu resolver os teus conflitos familiares por meio de bonequinhos. Eu gosto muito de usar os bonequinhos. Podem ser feitos em sessões com pessoas, mas eu gosto de usar os bonequinhos. Eu acho que eles se movimentam simultaneamente ali e talvez tenha menos interferência do que quando há pessoas. Sim. Mas isso é uma coisa que eu gosto. Sim. Né? Eu estava no 9º semestre da faculdade e teve um workshop. Eu era muito próxima de uma professora, da professora Liane Busnello, que até hoje também é pioneira na constelação na PUC. E ela me disse, Cassi, eu sempre fui proativa, então eu sempre ajudava ela ali, ela era minha orientadora também, eu sempre ajudava ela em tudo, na sala de aula, organizar a cadeira e tal, para ela chegar, buscar café, essas coisas. Ela me disse, tu não quer me assessorar numa turma que eu estou montando de constelação? Se tu me assessorar, eu te dou o certificado ali, tu acompanha o curso e tu ganha o certificado. E aí super me interessou. Eu não tinha nem ideia do que era. Fui e me apaixonei perdidamente, porque eu vi que aquilo fazia muita diferença na vida das pessoas. Qual foi o projeto que eu participei e que eu adoro falar e que é bem interessante, tá? Era assim, a juíza de Parobé, na época, ela instaurou a constelação familiar dentro do fórum da vara de violência doméstica. E ela teve um resultado absurdo, porque o que acontecia? Era cíclico. As pessoas... Ela começou a perceber e ter a atenção de que as mulheres que eram vítimas de violência doméstica naquela cidade,
ou elas voltavam para o parceiro e voltavam a ser vítimas, ou mesmo quando trocavam de parceiro, elas voltavam a ser vítimas. É um ciclo vicioso. Exatamente. E a constelação, ela entra muito nisso. A romper esse ciclo. E os resultados que tivemos na Comar, que tivemos aqui em Porto Alegre também, que depois foi instaurado, dentro da violência doméstica, foi muito gritante. Eu não me lembro agora, mas eu acho que foi assim, 40% de redução nos casos. Eu posso pesquisar e trazer mais já fazem 10 anos. Mas foi, assim, fantástico. Por quê? Porque aqueles agressores também constelavam. E eles constelavam porque eles queriam. Então, foi criando uma coisa mais massiva, que às vezes é difícil deles resolverem em terapia, ou nem entendia o que estava trazendo daquela raiz. Difícil, às vezes, até aceitar em passar por algum processo. Não, isso. Para deixar de fazer aquilo. Aquela aceitação. Exatamente. E é um assunto complicado, né? Porque muita gente acha que diz, não, a constelação ela passa pano para o agressor. E não é, sabe? Bem pelo contrário. Os resultados da constelação dentro da violência doméstica são ótimos. Justamente porque tu para de excluir o agressor. Tu inclui ele, tu escuta a história dele. Porque geralmente vem ali desde pequeno a situação. Às vezes muito antes, vem da pula raiz, uma geração, mas tu carrega aqueles e a constelação traumas. pega isso, né? Pega. Da raiz da pessoa. Desde a raiz da pessoa. Não só em casos de violência, em todos os casos. Exatamente. Em casos de que a pessoa não consegue expandir dentro do seu trabalho, porque carrega ali uma herança familiar de escassez. Ou nós falamos muito em herança genética e uma certa hierarquia. Por exemplo, minha família, ela conseguiu atingir um patamar de finanças. Né? O meu pai ali, ele conseguiu atingir ali. Se eu tiver passando dele, eu vou passar a hierarquia dele. E inconscientemente, a gente acaba não conseguindo progredir. Tem muita gente que diz, eu não consigo passar de 5 mil por mês, eu não consigo passar de 10 mil por mês. E aí, na constelação, se apresenta essa barreira familiar de que tu não quer transgredir a faixa de finanças da tua família. Sim. E tu consegue romper esse tabu e andar. É muito legal. Bem interessante. E é legal falar que a gente acabou colocando dentro de uma das mentorias a parte da constelação, né? Sim. Que a gente colocou, na verdade, eu, mais uma vez, empurrei a Cássia. Justamente porque era uma coisa que é importante. Eu nunca fiz, né, para mim, mas muitos casos ali ajuda. Ajuda, e nem sempre tu precisa constelar. Porque o aconselhamento da constelação, o aconselhamento terapêutico já vai te dar um norte, ele já vai te guiar. E isso acontece, e nós recebemos muito disso no atendimento. Clientes que têm, por exemplo, assim, tem um relacionamento legal, tem um casamento bom, uma dinâmica boa entre o casal, porém, carrega os traumas da mãe. E aí começa a culpar ali o parceiro por coisas que ele não está fazendo. Sim. Que não é o problema do teu relacionamento. Porque ele me trai. Não, o cara tá ali bem, trabalhando, tudo. Da onde que vem essa insegurança? Da onde que vem esse medo? Aí tu começa a conversar com a pessoa, tu vai ver que ela teve um pai que traía, ela tem uma mãe que é mais dominadora, que sempre a diminuiu dentro daquela dinâmica. Então, ela se sente insuficiente dentro do casamento, começa a botar a culpa no outro. E isso vai desgastando, até que acaba por um problema que nunca é e não seria daquele casal. Com certeza. Né? E fala um pouquinho, porque tu faz as sessões online, né? Online, para quem sim. quiser. Tá? Então, para quem quiser, façam. Façam, porque eu tô sempre incomodando ela em relação a isso. Eu acho que ia ficar eu preferia que fizesse a mentoria, que daí é um aconselhamento mais profundo, porque às vezes só a constelação mesmo, que as pessoas têm a curiosidade de ver os bonequinhos se mexer. Não é os bonequinhos se mexendo que vai mudar a tua vida. Não é.
tá? É a mesma coisa. Não é os bonequinhos que vão ali incorporar você e a partir daquele movimento você está curada. Não, Sim. tá? Tu tem toda a parte do aconselhamento terapêutico que tu tem que ouvir e sentir. Não adianta tu ali ver a barreira. Ah, não, ó, tá aqui a tua barreira, o bonequinho mostrou a tua barreira. E aí tu vai embora e tu continua fazendo as mesmas coisas. Né? Não existe nada mágico. Não é, a constelação não é mágica. Nada é mágica. Nada é mágica. Tudo exige esforço e tudo é doloroso. Principalmente quando tu começa a enxergar. Tá? E também a constelação, que é bem importante que se diga dentro da saúde mental, ela não é a resolução para tudo. Não é em tudo que a gente aplica a constelação. Tá? Sim. Por exemplo, sempre tem brigas ali, consteladores, psicólogos e psiquiatras. Gente, é totalmente diferente. Não vou resolver um problema psiquiátrico com constelação. Tem, inclusive, coisas que são proibidas dentro da constelação. Eu não constelaria uma pessoa com toque, por exemplo. Porque o toque ele te remete muito à infância. Às vezes eu vou até piorar o problema da pessoa. Sim. Então, procurem pessoas sérias, pessoas honestas e que vão conseguir dizer de fato o que tu precisa, né? E te orientar da maneira correta. Dentro da saúde mental, eu acho totalmente cíclico. Uma coisa depende da outra. A gente não tem hoje, tem muitos problemas que são fáceis de resolver, que são médios de resolver, e são problemas, muitas vezes, de medicamento e tudo. Então, existe um espaço para todo mundo e são diferentes. E que um complementa o outro. Um complementa o outro. Não precisa ter uma disputa, né? Não. Acho muito legal falar isso. Mas o mais legal disso tudo é que agora você conhece um pouco mais a Cássia e o quanto o nosso atendimento não é só a parte espiritual. Claro, a maioria é a parte espiritual que faz a diferença. Mas tem a complementação. Tem. É bem completo, né? E se eu te perguntar qual a palavra definia a Cássia antes da religião e qual define hoje a Cássia? Insegurança me definia antes e eu acho que a autoconfiança me define hoje. Com certeza. Insegurança em tudo. Eu era muito insegura. Eu já falei várias vezes aqui. Não me sentia suficiente como mulher, não me sentia suficiente como profissional. Morreria de medo de vir aqui falar qualquer coisa, mesmo que eu tenha estudado muito para isso. Porque é uma coisa que também, que com certeza, eu sempre fiz muitos cursos e nunca me sentia capaz de aplicar nenhum. Por quê? Por tu nunca, na verdade, porque tu nunca aplicava. Porque eu nunca, isso. Mas nunca me sentia capaz, né? Mas acontece muito. Tem muita gente que fica esperando a hora certa, a hora certa. A hora certa é aquela hora. Tem que fazer, tem que começar. Às vezes, surgiu uma super oportunidade, mas eu pensava que para eu encarar aquela oportunidade eu tinha que fazer outro curso, porque eu não sabia o suficiente para isso, né? Então, e tu sabe muito. Não conseguia aplicar. Então, sem dúvida, hoje a minha palavra é autoconfiança. Que bom. E obrigada por ter topado fazer o podcast. Eu que agradeço, porque eu aprendi, como sempre, aprendo muito contigo, e isso foi mais uma coisa que me trouxe confiança e visibilidade, que é muito importante, porque é muito diferente tu tá ali atrás do telefone sem a pessoa estar te olhando, ou sem as pessoas na tua volta te conhecer. E hoje, lá onde eu moro, as pessoas já têm conhecimento das coisas que eu faço e me admiram por isso, e eu acho isso muito legal. Que era um medo que eu tinha de ser julgada. Porque é uma cidade pequena e toda a função. Agora elas já conhecem que ela é a moça do podcast. E que eu não tenho mais medo de ser julgada. Por ser de religião. Porque tem caso de religião lá? Não tem. Até agora não tem. Então, tu é a primeira macumbeira da cidade assumida. E sim, eu tô conseguindo desmistificar isso. Porque como não tem, o tabu ele vem antes da vontade de aprender, né? Então, muita da ignorância traz o preconceito. Então, essa oportunidade de dizer, não, peraí, o que é uma macumba? É um instrumento musical. Nada além disso. Macumba é um instrumento musical.
a gente faz as oferendas, elas são lindas, e eu acho muito legal, porque daí eles veem ali no Instagram, ai, que bonito, são flores e tal, e eu gosto de dizer sim, são as melhores flores, os melhores ingredientes para as nossas oferendas, para as entidades que são, assim, maravilhosas e que não vão abandonar a gente nunca. Sim. E poder levar esse lado tão, tão bonito, né? Isso também acaba sendo muito gratificante. E é legal, assim, as pessoas começaram a ter mais interesse em me perguntar o que acontece, como é que é. Claro, acontecem umas situações chatas, né? Que nem teve uma situação ali de uma professora perguntar para o meu filho que não era possível amar a Deus e a Oxum ao mesmo tempo, que se estivesse amando a Oxum, ele estaria traindo a Deus. Eu disse, só se o coração dela é pequeno, porque no nosso cabe todo mundo, né? É complicado isso. Prefiro não opinar nesse momento sobre isso. Mas, enfim, são coisas que a gente super aprendeu a lidar. E que tá tudo bem. É que a gente aprende, não adianta, assim. E chega um ponto que a gente nem dá bola mais. Porque é tão pequeno. O problema é da pessoa, não é da gente, Não. né? Acho que é isso. Bom, com certeza a gente vai ter que fazer mais bate-papos assim durante o nosso podcast, mas eu tenho certeza que as meninas ficaram muito felizes em te conhecer mais, e eu fiquei quieta mesmo, porque eu acho que tu tinha que falar, tinha que mostrar quem era a Cássia, e do quanto tu é foda, do quanto tu é grande, do quanto tu é competente, né? E eu fico muito feliz por isso e muito feliz de ter do meu lado, apesar de eu ter te mandado umas 5 vezes embora do meu atendimento já, para te fazer alguma coisa. No mínimo, né? No mínimo, né? Mas não vai. Não vou. Fica ali. Eu me readmito. Né? Mas é isso, eu fico muito Ela orgulhosa. já me deu prazo para sair do atendimento. Eu já dei prazo, já mandei embora, tipo, hoje tu sai, não adiantou, já aproveitei que o Vitor estava nascendo e tentei, mas também não foi. E aí fica. Mas não é porque tu não é competente, pelo contrário, porque eu te acho muito competente, eu acho que tu tinha que fazer uma coisa para ti. Mas é que como eu sempre digo, e aí, clientes comentem nos comentários, como fica uma coisa, já é uma parte, sabe? Eu acho que a gente criou uma coisa que só tende a crescer juntas. Tá? Eu não discuto mais. Eu só escuto. Tá. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Já conhecia essa grande mulher, mas agora vocês conhecem um pouquinho mais. E com certeza a gente vai trazer mais da história da Cássia e tudo que ela tem para ensinar vocês em alguns episódios a mais aqui. Tá? E fiquem acompanhando e se inscrevam no nosso canal. Tá bom? Beijo!